direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui nos estúdios de Cuiabá, no Mato Grosso. Eu tenho o prazer de ter aqui o meu amigo Javali, né? Guilherme Nolasco, é a turma do Javali, um do líder do Javali. Você sabe que Javali não anda sozinho, né? Porque isso que é forte. Então ele tem um grupo aí dos Javalis, só nego top. Seja bem-vindo. Obrigado, Glauber. É um prazer estar de novo aqui. Javali, porque nós já valemos alguma coisa. Acho que é Javali porque vocês são feios. É você, Marcelo, né? Ceneri, Ricardo Tonsic. Tem mais o Gustavo Oliveira. Já valemos alguma coisa um dia. Já valemos, não vale mais nada, né? Brincadeiras à parte, meu amigo, me fala aí um pouquinho, você que é um grande líder do etanol, parabéns pelas conquistas, inclusive do etanol, conquista que foi também na questão das exportações, abertura, né, do mercado, né, para farelo, né, de milho, que a gente chama, né, que é o DDG, né, mas chama de farelo de milho, não é isso? Como é que é isso, farelo de milho, DDG, DDGS. Então, mas aquela pauta ali para o governo, assim, não sai como DDG ou sai como farelo mesmo? Brazilian Distillers Grains. Tem uma chique. Marca. É chique, né? Tem uma marca internacional. Guilherme, me fala como é que está essa questão. A gente está vendo que o etanol, por exemplo, é interessante, né? Uma coisa que a gente falava disso há 12, 15 anos atrás, falava que é todo mundo louco, né? Até encontrei com o Roberto Rodrigues, né? Ele estava até comentando, quando você comentava, você viu o Caio, inclusive lá da BAG, falou, você ia na reunião da BAG falar de etanol, todo mundo ficava olhando para você assim, né? E hoje está aí, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, no caso do Piauí, Bahia, Maranhão. Então, ou seja, está uma expansão. Como é que está isso aí? Explica para nós, fala um pouco, né, do contexto do etanol, do milho, essa expansão toda que está dando no Brasil. Eu acho que é um setor que, como ele veio agregar valor em excedentes exportáveis, né? Num centro-oeste que tem dificuldade de armazenamento, dificuldade de logística, você tem mais um grande player dentro do mercado do milho, né? E agregando valor, transformando excedentes exportáveis em um biocombustível, em os farelos de milho, né? Usados aí em várias cadeias de nutrição animal, óleo de milho, também com várias aplicações, cogerando energia elétrica a partir de biomassa de eucalipto, né? Bioenergia. Então isso é uma relação de cadeia de ganha-ganha que começou como um nicho de mercado. A Unem fez esse ano 7 anos de existência, que é a data da inauguração da primeira grande operação também de etanol de milho, dedicada exclusivamente a etanol de milho, que foi a FS lá em Lucas do Rio Verde. E a gente sai aí de um patamar de ínfimo de nicho de mercado, né, para uma produção que já supera 20% da produção total de etanol no Brasil, né? Vamos produzir nessa safra, entregar aí 8 bilhões de litros de etanol de milho, né? Processando em torno de 17, 18 milhões de toneladas de milho. E ainda o Brasil tem milho para todas as cadeias de consumo interna e excedentes ainda para abastecer China, Europa e vários países do mundo. Então, agora, Guilherme, você falou um número interessante, 17 milhões de toneladas com uma produção aí de 112, 115. Nós estamos falando aí de 15, 16%, né? 15% do milho produzido no Brasil, consumido, no caso, para etanol. Mas qual que é a expectativa que você acha aí? Eu acho que a gente deve chegar nos 30%, é natural que chegue, né? Não, eu sou mais otimista, eu acho que a gente deve chegar em 200 milhões de toneladas de milho. Eu prefiro, eu entendo... Não, eu digo assim, mas chegando a 200 milhões de toneladas de milho, teoricamente a gente teria um potencial de estar consumindo... Chegar a 20% dessas... Porque nos Estados Unidos, se não me engano, é 30, né? É um terço, 33%. Um terço, né? Que é uma coisa, um equilíbrio bem razoável, que no caso nosso hoje, se for pensar, se a gente fosse imaginar que a gente tem um consumo interno de 80 milhões de toneladas, está exportando 40 milhões de toneladas, né? Então, poxa, eu acho que a gente tem um potencial enorme ainda, né? Porque a exportação, você exporta grão, né? Não estou dizendo que a gente não vai continuar exportando, mas mesmo que a gente cresça a exportação, cresça a produção
é razoável que 20 milhões, né, vamos por 2030, que a gente esteja em 200 milhões. Eu acho que é possível. Talvez em 2030 a gente está com 200 milhões de toneladas. Se a gente estiver consumindo 40 milhões de toneladas de milho... É 20%. 20% não é nada. Não é nada. Não, eu acredito muito nisso. Tem um dado extremamente importante. A área de milho de segunda safra de Mato Grosso, de 2017 a 2023, dobrou. Não, cresceu 50%. Sim. Então, a indústria do etanol de milho está incentivando, em função de contratos antecipados de compra, uma relação muito próxima com o produtor, o aumento do cultivo da segunda safra, da área disponível de segunda safra. E nós temos um terceiro fator entrando agora, que o setor está partindo por sorgo, de uma maneira de estender a janela de plantio de verão, né? E em regiões como no Mato Piba, que você tem um regime poucas chuvas para a segunda safra, e a rusticidade do sorgo traz essa condição dessa área ser plantada. Então a gente tem aí mais de 2 milhões de hectares de terra em Mato Grosso que não conseguem receber a segunda safra de milho, porque é o calendário final da chuva, mas conseguem receber o sorgo. Receber esse sorgo, numa produção que a gente tem visto aí em torno de 500 mil toneladas. 500 mil toneladas. Né? 500 mil toneladas. Então acho que tem um campo, acho que o etanol de milho ele não vai passar de 20% da produção nacional. O setor cresce junto com a produção de milho e está entrando novas rotas de produção. O sorgo é uma delas, lá no Rio Grande do Sul, o triticale, um pouco de trigo, é um trigo de baixa qualidade que não dá para granificação, para pão, e que também não tem mercado para ele. Então, vem surgindo aí novas rotas de produção que entram né, nós somos agora produtor de etanol de cereais. O sorgo, ele dá DDG também? O sorgo dá DDG. O sorgo, você consegue, um DDG, ele é um pouco mais escuro, mas tão bom de composição do que o DDG de milho. A única coisa que a gente não consegue extrair do sorgo é o óleo. O teor de óleo dele é muito baixo e não compensa a extração. Mas isso compensa, por outro lado, que é um material de um custo de produção mais barato, mais barato, e mais uma opção para o produtor estender sua área de segundo plantio. Agora, como é que você está vendo, por exemplo, nessa questão de expansão, né, toda essa expansão que está acontecendo, a questão de biomassa, né? Porque a gente vê, claro, que você vê que tem muita gente que está se precavendo, no caso da FS, se precavendo, mas por outro lado você tem algumas empresas que não sei se estão se precavendo com relação à biomassa. Como é que você está vendo isso? Não, biomassa é realmente um limitante da produção, uma vez que as indústrias são implantadas num período aí de 24 meses e um reflorestamento demora 6, 7 anos para madurar. Então você tem aí, não dá para você correr atrás do prejuízo. Então acho que é um setor que vai continuar sendo fomentado e eu olho isso como muito mais como oportunidade do que problema, né? Ou seja, você tem demanda e é uma oportunidade para as áreas de bordaduras, as áreas menos férteis, mais arenosas, você também ter a produção de biomassa, mais uma renda para o produtor. E eu acredito também, a gente tem visto isso cada vez mais, tanto a melhoria da eficiência energética do aproveitamento da biomassa. Lá em 2017, 2016, gastava-se aí 430 quilos de biomassa para processar uma tonelada de milho. Hoje já tem gente gastando 300 quilos, entendeu? Então, isso é ruim também. Nós temos cada vez mais eficiência na geração de energia e também outras oportunidades surgirão. Eu acho que tem alguns experimentos já com palha, com capim, com soqueira de algodão, tem bastante coisa andando, não que seja virar substituir o eucalipto, não, mas serão alguns mix de outras alternativas de biomassa também. E aproveitar a biomassa que estão muitas vezes hoje não estão sendo utilizadas adequadamente e pode ser agregar valor, né? Você imagina uma colheitadeira de milho que joga toda aquela palha e sabugo atrás. Se você retirar, não é retirar 100
100% não, porque você precisa da palha para o plantio direto, né? Ela é potássio que gera ali. Recicla, né? Mas você pode tirar aí 20% daquele negócio, 25%, e ser uma forma de ir enfardando, como o algodão faz o rolo e joga lá atrás, e jogando biomassa lá atrás, mais uma renda para o produtor. Eu fico vendo o capim também, fazem os fardão, fica incrível aquilo. Né? Então eu acho que novas rotas de produção de biomassa também, não que venha substituir o eucalipto, já temos o bambu, né? Grandes experimentos com o bambu. Nolasco, eu vou pedir para você só um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não saia daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o javali Guilherme Nolasco, ou que é o presidente aí, né, da União Nacional de Etanol de Milho, né? E me diz uma coisa, Nolasco, vamos falar agora, se a gente falou de etanol, a produção, a eficiência, aquilo que você falou, pô, antes você pegava uma tonelada de milho, falava-se em 300 litros de etanol, hoje já está uma eficiência muito maior, a mesma coisa da eficiência do próprio DDG, quer dizer, tudo isso tem evoluído, né? Teve a notícia que eu não gostei muito, porque eu sou plantador de floresta, mas aí, no caso, maior eficiência das caldeiras, né? Isso também, mas querendo ou não, é importante, né? Eu acho que é esse equilíbrio, a gente tem que ser cada vez mais sustentável. E a gente tem aí o tal do combustível do futuro, né? Eu queria que você falasse para a gente, explicasse, eu já tratei desse assunto aqui no Direto ao Ponto, mas eu queria que agora, na sua visão, né? A visão que você nos apresentasse, porque acho que você foi uma das pessoas que trabalhou muito por isso. Essa questão do combustível do futuro vai trazer benefício para o produtor? Com certeza, né? Eu acho que para mim é a maior política de Estado dos últimos tempos aprovada, né? O Brasil aprova uma legislação onde ele mostra ao mundo que a sua transição energética está baseada, tem como principal estratégia os biocombustíveis, né? Dentro de uma matriz energética vocacionada, né? que são produzidos a partir de biomassa que sai do campo. Né? Então, como alguns dizem, né? O Brasil pode se tornar a Arábia Saudita do biocombustível, do petróleo limpo, né? E isso traz ao mercado grandes expectativas e uma segurança jurídica para a atração dos investimentos, né? Uma vez que você sai aí numa mistura de biodiesel feito a partir da soja de 14%, podendo chegar a 25%, você sai de um blend de hoje 27% de etanol a gasolina, podendo avançar até 35%. Os países que mais adicionam hoje estão na fase de 12, 13, 15, nós já estamos em 27, vamos para 35. Sem falar na competitividade do próprio carro flex, né? De você usar o etanol direto também, que é interessante. Se você for fazer a conta hoje, poxa, é interessante. Quando você pega, principalmente Mato Grosso, que tem produção, aqui pelo menos a sensação é menos dolorida, talvez você enche o tanque do carro, né? Não, e aí você vê, e quando você olha para... Semana retrasada estive no G20 lá em Foz do Iguaçu, né, de energia, o CEO global da Toyota, dizendo que o carro híbrido flex é a estratégia melhor da Toyota para o Brasil e para vários países da América do Sul e da África. Quando você vê a Stellantis também direcionando sua produção ao carro híbrido a biocombustível, quando você vê a GM, que tinha decidido que não teria carro a combustão a partir de 2030, voltando atrás no carro a flex, e a própria BYD já dizendo que o carro elétrico dela tem que ser híbrido. Então o Brasil tem uma grande oportunidade, né, de gerar emprego, renda, incentivar o produtor rural e fazer sua transição energética a partir do biocombustível. O combustível do futuro traz mandatos de SAF, aí temos novos mercados, adição de biocombustível no combustível de aviação, no querosene. O etanol é uma rota para isso, o biodiesel é uma rota para isso, o óleo de palma é uma rota de produção para isso, várias outras cadeias de negócios serão desenvolvidas. Aí você pega aí o CCS, está dentro do combustível do futuro, primeiro projeto aqui da FS em Lucas, né, você captar o CO2 na dorna de fermentação do etanol e injetar ele e armazenar. O etanol da FS será o primeiro etanol carbono negativo. Que maravilha isso. Carbono negativo.
E aí vai ser matéria-prima para fazer o SAF para descarbonização da aviação. Então você tem o e-metanol, pode ser feito desse CO2 capturado. Então você tem aí o biometano, uma nova solução para o campo, para máquinas agrícolas, equipamento pesado, o biodiesel, o B100. Agora, tratores a etanol, você tem visto aí? Tem. A John Deere tem um experimento já em curso. Nós temos também, além de tratores, a descarbonização da navegação. Você tem uma empresa desenvolvendo motores de navio a etanol. Então abre uma infinidade de possibilidades para os biocombustíveis na transição energética. Isso com certeza favorece o campo, favorece o produtor rural, traz previsibilidade. A gente Agora, desculpa, Nolasco, me fala aí como é que eu vi que a gente teve há um tempo atrás, com a mudança de governo, sempre tinha uma preocupação, né? Qual que vai ser o pensamento do governo, se vai ajudar, vai atrapalhar, Porque a gente tinha, por exemplo, na época do governo da Dilma mesmo, tinha um problema sério de manutenção do preço da gasolina ali, e acabava achatando um pouco e prejudicou muito essa indústria de etanol, né? Principalmente etanol de cana naquela época, mais forte. Agora, como é que está isso? Hoje, por exemplo, hoje o pessoal que está no etanol está mais tranquilo? Eu acho que sim, nós tivemos grandes avanços, né? Na verdade, a gente que produz se relaciona com o governo e independente de qual governo que é, né? A gente precisa ajudar o governo a construir políticas públicas. E esse governo nos deu grandes oportunidades de diálogo e a construção do combustível do futuro começou no governo passado, na verdade. Tinha um grupo de trabalho formado por entidades de classe, pesquisadores, todo o setor de transporte, tecnologia, universidades, e terminou nesse governo, né? E é muito nítido que os biocombustíveis têm um papel muito forte na agenda desse governo. Então, para o biodiesel foi importante, para o biometano está sendo importante, para o biogás está sendo importante, para o hidrogênio verde, para o etanol. Eu acho que a gente tem tido, sim, realmente um ambiente muito propício para a nossa economia vocacionada e para construir políticas públicas que sejam interessantes ao país, independente de governo A, B ou C. E me diz uma coisa, e o RenovaBio, como é que está? Está tendo resultado, está tendo retorno? Porque teve essa política de RenovaBio e tal, e ficou a expectativa que, e teve sempre aquela história, com quem que vai ficar esse crédito aí, né? Vai ser só a indústria, vai ser o produtor? Como é que está esse andamento disso? O RenovaBio é um grande programa de descarbonização, né? Onde os biocombustíveis geram créditos de descarbonização que mitigam a poluição, a emissão dos combustíveis fósseis. Então, as distribuidoras, para a quantidade que vende de óleo diesel e de gasolina, precisam comprar CBIOS para se descarbonizar. Então, existe ainda... Seria como se fosse a reposição florestal, né? Existe ainda uma guerra, né, da parte obrigatória, ações judiciais, ADIs rolando aí. Existe ainda uma corda que está esticada, porque um é obrigado a pagar, mas eu acho que nós estamos aí atingindo uma maturidade a toda a cadeia de negócios, de toda obra-prima, ela não é acabada, né? Ela está em permanente construção. Então o RenovaBio é uma obra dessa, que é extremamente importante para o país e que precisa de alguns ajustes que estão sendo feitos. Existe até no projeto de lei 3149, que está na Câmara, tem algumas proposições para dar alguns ajustes em relação a metas, em relação a cumprimento de metas, né? Mas é um super programa e que a gente precisa, na verdade, caminhar para que ele seja fundido com o programa americano na Califórnia, com outras iniciativas. Teve momentos aí de muita fragilidade, mas é uma política consistente, vai fazer 5 anos. Semana que vem tem um evento no Rio de Janeiro, para comemorar os 5 anos do RenovaBio, lá na ANP, e a gente está junto ainda construindo. Precisa construir a rota do etanol de sorgo lá dentro, de trigo lá dentro, aperfeiçoar alguns mecanismos de avaliação de nota de eficiência energética para aumentar também a elegibilidade. Então é um grande programa e eu acho que maturou e agora é a hora de fazer alguns ajustes aí para a sobrevivência. Nolasco, para encerrar, a demanda tem, porque a grande discussão que tinha quando foi entrar o etanol de milho é que não vai ter demanda. Tem?
Demanda tem, né? O aumento da mistura gera demanda. Essas novas rotas de produção aí de combustível de aviação, a descarbonização dos portos, também sinaliza que nós vamos precisar até 2030 triplicar a produção de etanol no mundo para cumprir esses mandatos que estão aí colocados por diversos países. O que nos deixa, né, analisar e com muito cuidado todo dia é se a projeção de crescimento da produção está na mesma timeline do aumento da demanda. Nós não podemos errar a mão em relação à oferta e demanda. Então a gente tem programado dobrar esse setor, temos capacidade de dobrar esse setor e para 16 bilhões de litros de etanol de cereais até 2032, mas o importante é que essa demanda precisa existir. Então esse é o grande cuidado. Em meio à euforia, que todo mundo acha que o etanol de milho é a melhor coisa do mundo, tem que ter cuidado, tem que ter tecnologia boa e a gente não pode errar a mão entre o aumento da oferta e a chegada de toda essa demanda que está programada. Esse é o ponto mais importante. Beleza, Nolasco. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Tá aí, gente. Mais uma entrevista super especial para você. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento. Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.